Você nunca acha que isso é para você. Você acorda, toma café, vai trabalhar, volta para casa. Você olha para ela e pensa que sempre haverá amanhã. Sempre haverá tempo para aquela conversa que você adia, para aquele abraço que você deixa para depois, para aquelas palavras que ficam presas na garganta porque você acha que elas já sabem. Mas um dia não há mais amanhã. Um dia você acorda e o lado da cama está vazio. E não é vazio por alguns dias. É vazio para sempre. E nesse momento você percebe algo que ninguém te avisou. Não é a morte que dói mais. É tudo o que você não fez enquanto podia. É cada silêncio que você escolheu. É cada momento que você deixou passar. É cada vez que você achou que havia tempo. Você olha ao redor e tudo está do mesmo jeito. A casa é a mesma. Os móveis estão no mesmo lugar. O cheiro dela ainda está nas roupas, mas algo mudou. Algo mudou dentro de você. E esse algo nunca mais volta ao lugar, porque você descobre que certas coisas não podem ser consertadas, certas palavras não podem mais ser ditas, certas decisões não podem ser refeitas. E o pior de tudo é saber que você teve a chance. Você teve todo o tempo do mundo. Mas você escolheu esperar, você escolheu adiar, você escolheu acreditar na mentira de que sempre haveria outra oportunidade. Antes que sua esposa morra, existem coisas que você nunca deve fazer. E eu sei disso porque eu fiz todas elas. Eu fiz todos os erros que um homem pode fazer. E agora vivo com o peso de cada um deles. Não estou aqui para te dar lições de moral. Não estou aqui fingindo que sou melhor que você. Estou aqui porque eu fui você. Eu fui o homem que achava que sabia. O homem que achava que tinha tempo. O homem que achava que o amor não precisava ser dito porque era óbvio. E hoje eu sei que nada é óbvio. Hoje eu sei que tudo precisa ser dito. Tudo precisa ser vivido. Tudo precisa ser sentido enquanto ainda há tempo. Porque quando o tempo acaba, não há nada que você possa fazer. Não há dinheiro que compre mais um dia. Não há arrependimento que traga de volta um abraço. Não há lágrimas que desfaçam o silêncio. Meu nome não importa. O que importa é que passei 32 anos ao lado da mesma mulher. 32 anos acordando do lado dela. 32 anos dividindo a mesma mesa, a mesma vida, os mesmos sonhos. Eu achava que conhecia tudo sobre ela. Eu achava que sabia seus medos, suas alegrias, seus desejos. Mas havia coisas que eu nunca perguntei, conversas que eu nunca tive, momentos que eu nunca vivi porque achei que ainda havia tempo. Ela se chamava Helena. E Helena era o tipo de mulher que não pedia nada. O tipo de mulher que sorria mesmo quando estava cansada, que abraçava mesmo quando estava magoada, que dizia que estava tudo bem mesmo quando não estava. E eu, como um idiota, acreditava. Eu acreditava porque era mais fácil, porque era mais cômodo, porque eu estava ocupado demais com minhas próprias coisas para realmente ver o que estava na minha frente. Eu trabalhava muito. Chegava em casa cansado, sentava no sofá e ligava a televisão. Ela falava e eu ouvia pela metade. Ela contava sobre o dia dela e eu fingia prestar atenção. Ela dizia que sentia minha falta e eu respondia que também sentia a dela. Mas eu mentia. Não era mentira de maldade. Era mentira de distração. Era mentira de quem acha que o amor é automático, que uma vez conquistado, ele fica ali para sempre, sem precisar de manutenção, sem precisar de atenção, sem precisar de presença real. E então ela adoeceu. Foi rápido, rápido demais. Um dia ela estava ali reclamando de uma dor nas costas. No outro, estava no hospital fazendo exames. E quando os resultados chegaram, o mundo parou. Câncer, estágio avançado, poucos meses de vida. Eu lembro de olhar para o médico e não conseguir processar as palavras. Era como se ele estivesse falando uma língua estrangeira. Como se aquilo não fosse real. Como se a qualquer momento eu fosse acordar e perceber que era só um pesadelo. Mas não era. Era a vida real.
e a vida real não tem segundas chances. Depois que ela morreu, eu voltei para casa. A mesma casa onde vivemos por todos aqueles anos. Tudo estava igual. A xícara dela ainda estava na pia. O livro que ela estava lendo ainda estava na mesinha de cabeceira. O casaco dela ainda estava pendurado na cadeira da cozinha. Mas tudo estava diferente. Era como se o mundo tivesse mudado alguns centímetros para a esquerda e nunca mais voltado ao lugar. Eu sentava no sofá e esperava ouvir a voz dela me chamando da cozinha. Eu acordava de manhã e estendia o braço esperando tocar o corpo dela. Eu chegava em casa e abria a boca para contar sobre o meu dia antes de lembrar que não havia mais ninguém para contar. O silêncio era ensurdecedor. Era um tipo de silêncio que grita, que ocupa cada canto da casa, que te sufoca, que te lembra o tempo todo do que você perdeu. E pior do que isso, do que você desperdiçou. Porque eu tinha ela ali do meu lado todos os dias, e eu escolhi estar ausente. Eu escolhi estar distante. Eu escolhi estar ocupado. Eu passava horas no celular rolando bobagens, enquanto ela estava sentada do meu lado querendo conversar. Eu assistia televisão enquanto ela tentava me contar sobre o livro que estava lendo. Eu dizia que estava cansado quando ela sugeria fazermos algo juntos. E agora eu daria tudo. Eu daria tudo para ouvir aquela voz me chamando de novo, para ouvir aquelas histórias que eu fingia ouvir, para ter mais um dia, mais uma hora, mais um minuto ao lado dela. Mas a vida não funciona assim. A vida não te dá segundas chances. A vida não espera você estar pronto. Ela acontece. E quando você percebe, já foi. As pessoas me diziam para seguir em frente. Me diziam que o tempo cura tudo, que um dia a dor ia passar. Mas elas estavam erradas. A dor não passa. Ela só muda de forma. Ela se transforma em algo que você carrega para sempre. Em algo que te acompanha em cada respiração, em cada pensamento, em cada memória. Sabe o que as pessoas não te contam sobre perder alguém? Elas não te contam que o pior não é a ausência. O pior é a presença do que poderia ter sido. É olhar para trás e ver todos os momentos que você deixou passar. Todas as vezes que você escolheu o celular em vez dela. Todas as vezes que você disse depois quando ela queria agora. Todas as vezes que você achou que o amor era algo garantido, algo que estaria ali para sempre, sem precisar de esforço. As pessoas dizem sempre há amanhã, sempre há tempo. Mas isso é mentira. A maior mentira que você pode acreditar, porque o amanhã não é garantido. O tempo não espera ninguém. E quando você percebe isso, geralmente é tarde demais. Eu costumava dizer para Helena que eu amava ela, mas eu dizia no automático. Dizia como quem responde bom dia quando alguém cumprimenta, sem peso, sem sentir, sem realmente pensar no que aquelas palavras significavam. E ela merecia mais. Ela merecia que eu olhasse nos olhos dela e dissesse aquilo como se fosse a primeira vez, como se fosse a última vez. Ela merecia que eu parasse o que estava fazendo e realmente prestasse atenção, realmente visse quem ela era. Mas eu não fiz isso. Eu deixei o cotidiano engolir o extraordinário. Eu deixei a rotina matar a magia. Eu deixei a vida passar enquanto eu estava ocupado fazendo outras coisas. E não foi a morte que mais doeu. Foi perceber que eu desperdicei o tempo que tive. Foi perceber que eu tive a sorte de ter alguém incrível do meu lado, e eu tratei isso como algo comum, como algo normal, como algo que estaria ali para sempre. Você acha que isso não vai acontecer com você? Você acha que tem tempo, que pode adiar aquela conversa, que pode deixar aquele abraço para depois, que pode economizar suas palavras de amor porque você já disse ontem ou anteontem. Mas você está errado. Você está tão errado quanto eu estava, e eu não quero que você aprenda do jeito que eu aprendi. Antes que sua esposa morra, existem coisas que você nunca deve fazer, e eu vou te contar cada uma delas. Não porque eu li em algum lugar, não porque alguém me ensinou,
mas porque eu cometi cada um desses erros. E hoje eu vivo com o peso deles. Hoje eu carrego o arrependimento de cada decisão que tomei, de cada palavra que não disse, de cada momento que deixei passar. Isso não é teoria, isso não é autoajuda, isso é sangue, é dor. É verdade crua de quem viveu e perdeu, de quem teve tudo e deixou escapar por achar que sempre haveria outra chance. Eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui porque eu fui você. Eu fui o homem que trabalhava demais, que chegava em casa cansado, que achava que o amor era automático, que achava que ela sempre estaria lá. E ela estava, até que não estava mais. E quando isso acontece, quando você perde a pessoa que divide a vida com você, você percebe algo que ninguém te prepara. Você percebe que a vida continua. O mundo não para. As pessoas não param. Tudo continua girando como se nada tivesse acontecido. Mas você não continua. Uma parte de você fica presa naquele momento, presa no último abraço, no último beijo, na última palavra, e você passa o resto da vida tentando voltar, tentando desfazer, tentando consertar o que não pode mais ser consertado. Então presta atenção, presta muita atenção no que eu vou te dizer, porque isso pode mudar sua vida, pode salvar seu casamento, pode fazer você olhar para sua esposa de um jeito diferente, pode fazer você perceber o tesouro que você tem antes que seja tarde demais, antes que você se torne mais um homem sentado sozinho em uma casa vazia, carregando o peso do que poderia ter sido. O primeiro erro que eu cometi foi achar que sempre haveria tempo, sempre haveria amanhã, sempre haveria outra oportunidade. Helena me chamava para conversar e eu dizia depois. Ela queria me mostrar algo e eu dizia, já vou. Ela sugeria fazermos uma viagem e eu dizia talvez no próximo ano. E o tempo foi passando. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, os meses viraram anos. E nós continuamos adiando, adiando conversas, adiando momentos, adiando a vida. Eu lembro de uma vez que ela me pediu para irmos ao parque. Era um sábado de sol. Ela tinha feito sanduíches, tinha separado uma toalha para sentarmos na grama. Estava animada, mas eu estava cansado. Tinha sido uma semana difícil no trabalho. Eu só queria ficar em casa, no sofá, vendo televisão. E foi o que eu fiz. Eu disse para ela que estávamos muito velhos para piquenique, que não fazia sentido, que era coisa de jovem. Que ela sorriu, daquele jeito que ela sorria quando estava magoada, mas não queria mostrar, e disse tudo bem, que ficava para outra hora. Mas essa outra hora nunca chegou, porque algumas semanas depois ela começou a sentir dores, e então vieram os exames, e então veio o diagnóstico, e então não havia mais piqueniques, não havia mais sábados de sol, não havia mais nada além de hospitais e remédios e uma contagem regressiva que eu não podia parar. Hoje eu daria tudo por aquele piquenique. Eu daria tudo para voltar naquele sábado e dizer sim, para pegar a mão dela e ir ao parque, para sentar na grama e comer sanduíches e conversar sobre nada, porque esses momentos, esses pequenos momentos que parecem tão insignificantes, são tudo, são a vida. São o que fica, são o que você lembra quando não há mais nada para lembrar. Não espere o momento perfeito, não espere estar menos cansado, não espere ter mais tempo, porque você não vai ter. O momento perfeito é agora, é sempre agora. O segundo erro foi não escutar de verdade. Eu ouvia a Helena falar, mas não escutava. Sabe a diferença? Ouvir é passivo. É quando o som chega aos seus ouvidos, mas não chega ao seu coração. É quando você está fisicamente presente, mas mentalmente ausente. Escutar é ativo. É quando você para tudo o que está fazendo e presta atenção. É quando você olha nos olhos da pessoa e realmente absorve o que ela está dizendo. E eu não fazia isso. Eu estava sempre no celular, sempre pensando no trabalho, sempre com a cabeça em outro lugar.
Helena falava sobre o dia dela e eu respondia com Ela contava uma história e eu não lembrava depois. Ela dizia que estava preocupada com algo e eu minimizava. Dizia que ela estava exagerando, que não era para tanto, e ela foi se calando, foi guardando as coisas para si. Foi parando de compartilhar porque percebeu que eu não estava realmente interessado. E eu nem notei. Eu nem percebi que ela estava se afastando, que ela estava se fechando, que ela estava desistindo de tentar me alcançar. Hoje eu daria tudo para ouvir aquelas mesmas histórias. Aquelas histórias que eu achava chatas, que eu achava repetitivas, que eu achava sem importância, porque agora eu entendo que não eram as histórias que importavam, era ela. Era o fato de que ela queria dividir a vida dela comigo, queria me incluir, queria sentir que eu me importava, mas eu falhei. Eu falhei em mostrar que me importava. Eu falhei em dar a ela o que ela mais precisava: atenção, presença, conexão real. E agora o silêncio é absoluto. Não há mais histórias, não há mais conversas, não há mais voz dela enchendo a casa. E eu percebo que aquele era o som mais bonito do mundo. Era o som da vida acontecendo. Era o som do amor. E eu desperdicei. Eu desperdicei porque estava ocupado demais para perceber. O terceiro erro foi economizar afeto. Eu amava Helena. Eu realmente amava, mas eu não mostrava. Eu achava que ela sabia, achava que era óbvio, achava que depois de tantos anos juntos, eu não precisava mais dizer, não precisava mais demonstrar, não precisava mais fazer gestos de carinho. Eu parei de abraçar sem motivo, parei de beijar quando chegava em casa, parei de elogiar, parei de dizer o quanto ela era importante. Parei de fazer aquelas pequenas coisas que fazem a diferença. E sabe o que acontece quando você para? A distância aumenta, o frio entra, a conexão enfraquece e você nem percebe. Você vai vivendo no piloto automático, achando que está tudo bem, achando que o amor está ali, forte, inabalável. Mas não está. O amor precisa ser alimentado, precisa ser regado, precisa de atenção e cuidado e presença. Precisa de palavras e gestos e toques. Eu me lembro da última vez que segurei a mão dela. Foi no hospital. Ela estava fraca, estava com medo. E eu segurei aquela mão e pensei, por que eu não faço isso mais? Por que eu deixei de fazer algo tão simples e tão poderoso? Por que eu guardei meu afeto como se fosse algo escasso? Como se demonstrar amor me custasse algo? E a verdade é que não custa nada. Não custa nada abraçar. Não custa nada dizer eu te amo. Não custa nada parar por um segundo e realmente olhar para a pessoa que você escolheu passar a vida ao lado. Mas quando você não faz isso, quando você economiza, quando você guarda, você perde. Você perde a intimidade. Você perde a conexão. Você perde a magia que fez vocês se apaixonarem no começo. E então um dia você olha e percebe que vocês são estranhos morando na mesma casa, compartilhando o mesmo espaço, mas não a mesma vida. E isso dói. Dói mais do que você imagina. O quarto erro foi ser forte demais. Quando Helena adoeceu, eu decidi que precisava ser forte. Forte para ela, forte para mim, forte para todo mundo. Eu não chorava na frente dela, não demonstrava medo, não deixava ela ver que eu estava desmoronando por dentro. Eu achava que era isso que eu tinha que fazer. Achava que era meu papel como homem, como marido, como protetor, mas eu estava errado. Porque enquanto eu fingia ser forte, eu criei uma parede entre nós. Uma parede que ela não conseguia atravessar. E ela precisava que eu fosse vulnerável, que eu fosse humano, que eu mostrasse que estava com medo também, que nós estávamos naquilo juntos, mas eu não mostrei. Eu fiquei do meu lado da parede fingindo que estava tudo sob controle, enquanto ela ficou do lado dela se sentindo sozinha, se sentindo como se tivesse que carregar o peso sozinha. E isso foi cruel. Foi a coisa mais cruel que eu poderia ter feito, sem nem perceber que estava fazendo. Um dia, pouco antes de ela morrer, Helena me olhou e disse:
Você não precisa fingir. Eu sei que você está com medo. Eu também estou. E eu desabei. Eu desabei de um jeito que eu nunca tinha desabado antes. E nós choramos juntos. E conversamos de verdade. E dividimos o medo. E foi o momento mais íntimo que tivemos em anos. Foi o momento em que eu parei de ser o marido forte e voltei a ser o homem que ela amava. O homem real. O homem imperfeito. O homem que tinha medo e dúvidas e que não tinha todas as respostas. E ela me agradeceu por isso. Ela me agradeceu por finalmente deixar ela entrar, por finalmente dividir o peso, por finalmente ser verdadeiro com ela. E eu percebi que tinha desperdiçado tanto tempo tentando ser algo que eu não precisava ser, que ela nunca pediu que eu fosse. O quinto erro foi não preparar o depois. Nós não falamos sobre a morte. Nós não conversamos sobre o que viria depois. Nós não dissemos as coisas que precisavam ser ditas, porque era desconfortável, porque era doloroso, porque era admitir que ela ia partir. E eu não queria admitir. Eu queria acreditar que havia um milagre esperando, que ela ia ficar, que nós teríamos mais tempo, mas não tivemos. E quando ela morreu, eu me vi completamente perdido. Perdido porque eu não sabia o que fazer. Não sabia como continuar. Não sabia como viver em um mundo onde ela não existia mais. A casa estava cheia de coisas dela, as roupas, os objetos, as memórias, e eu não sabia o que fazer com nada disso. Eu não sabia se devia guardar ou doar, se devia manter tudo como estava ou mudar. Eu não sabia porque nós nunca conversamos sobre isso. E pior do que isso, eu não sabia se ela tinha morrido em paz. Se ela tinha ido sabendo o quanto eu a amava, o quanto ela tinha sido importante, o quanto ela tinha mudado minha vida. Porque eu nunca disse direito. Eu nunca sentei com ela e disse tudo o que ela significava para mim. Eu achei que ela sabia. Mas como ela poderia saber se eu nunca disse? Como ela poderia ter certeza se eu passei anos sendo distante e ausente e ocupado? E isso me corrói. Isso me destrói por dentro todos os dias. Saber que ela partiu sem ter a certeza absoluta do meu amor, sem ter ouvido de mim todas as palavras que eu guardei, todas as declarações que eu adiei, todos os sentimentos que eu mantive trancados porque achei que havia tempo. Você não se prepara para perder a pessoa que você ama, mas você pode preparar seu coração. Você pode dizer o que precisa ser dito. Você pode viver de um jeito que quando chegar o momento, e ele vai chegar, você não tenha arrependimentos. Você não fique preso no que poderia ter sido.